Gente, que dia extraordinário! Eu disse que nós seríamos banhados por uma onda de gratidão e é isso que está acontecendo. Não tem como ficar de pé, não tem como não ser tocado, contagiado. Hoje de manhã nós tivemos a Camila Leotti, tivemos a Natália Carvalho, tivemos uma oração poderosa pela manhã. Natália trouxe a gratidão como uma essência, um estilo de vida. Agora à tarde nós estivemos há pouco com a Cris Caleiro, que trouxe que a gratidão é a linguagem do coração. Então, cada um que esteve aqui até então derramou muito, muito mais daquilo que se pediu, se esperava. Porque assim é o nosso Deus. Ele entrega muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele nos usa como canal. E você também é canal. Talvez você não perceba, mas você é canal. E daqui a pouco, aqui uns minutinhos, eu vou estar chamando a Liana Moro, coach emocional, uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu conheci e que conquistou meu coração. Aliás, é uma amiga muito querida, que eu realmente amo muito. E que passe o tempo que passar, eu sempre vou estar conectada com ela, abençoando, torcendo pela vida dela, porque ela é uma pessoa que tem transformado vidas, que tem sido canal de Deus, que tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas. É claro que, como eu disse há algumas lives atrás, todas as pessoas que Deus me direcionou para convidar para essa segunda-feira de gratidão foram pessoas escolhidas a dedo, pessoas que tiveram uma história, um ponto de virada, tiveram a sua vida transformada. E a partir dessa transformação, tudo se fez novo e elas entenderam que era tempo de contribuir no mundo, que não era só sobre elas, era sobre tudo. Então eu vou convidar a minha próxima convidada, a Liana. Acho que ela já tá aqui, inclusive. Espero que você seja contagiado, seja picado pela mosquinha da gratidão e que isso se torne um estilo de vida. Liana! Oi, minha amiga! Tudo Liana, bom, que querida? prazer! Que prazer te ter, meu amor, que prazer! Prazer é meu, desde já gratidão enorme, assim, pelo convite, por estar aqui, né, numa tarde, na última segunda-feira de 2020, e falar de gratidão, né? É tremendo, Gente, assim, sente o é muito poder, né? bonito. Tá arrepiando os pés e a cabeça aqui, ó. Vocês estão sentindo o poder? Essa mulher é uma mulher de Deus, gente. Uma mulher de Deus, uma mulher que se colocou a serviço, é canal dele. E a Liana estava conversando com o pessoal que quando Deus me deu essa direção de consagrar segunda-feira para agradecer, eu, lá no meu momento de oração, eu disse, tá bom, Deus, tá bem. Só que é o seguinte, o Senhor que vai me dar as pessoas. Ah, E foi exatamente assim, não? Eu peguei o caderno e ele foi me dando as pessoas. É essa. E eu disse, bom, pai, o Senhor é que sabe o que cada uma tem para entregar. E eu me coloco também a serviço e também a seu serviço, Liana. E te dando total liberdade para ministrar na nossa vida, para entregar o seu conceito de gratidão, toda a sua história com a gratidão, o seu relacionamento. Então, fica à vontade, você é extremamente bem-vinda e eu te dou a palavra agora, meu bem. uau! Tu sabe, Dani, que... Débora, desculpe, estava recém há pouco falando com a Dani. Débora, que há pouco eu estava assim, relembrando, né? Há 3 anos atrás, quando eu cheguei na Febracis, como você me acolheu, as ligações que você... Quanto do seu tempo você dizimou, né? Ligando para mim, me ajudando, me incentivando, não me fazendo desistir. E o quanto, assim, aquilo foi importante para mim não desistir.
Porque a gente é tentada a desistir muitas vezes, né? O novo nos ameaça, o novo é algo assim desafiador. E eu estava assim pensando, eu fiz tipo uma retrospectiva, né? E pensando assim, o Espírito Santo me ministrando, que você teve muita paciência naquele tempo, né? Comigo. E hoje eu faço a leitura assim de que eu estava sendo desconstruída. Porque para a gente viver a nossa melhor versão, e Deus sabe o quanto eu me propus a isso, né? Desde o início do processo, lá na Febracis, que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento, Deus sabe do quanto eu queria muito isso. Mas eu precisava ser reconstruída, né? E claro, quando a gente mexe no nosso interior, as feridas vão começando a aparecer, a dor, ela é visível, porque ela se aloja na carne, e foi um processo doloroso. Então, ter pessoas assim como você, naquele momento, assim, que não desacreditou, né, que me incentivava, porque eu creio que muitos desistem, porque falta alguém ali que fica incentivando, né, nessa fase. Porque é muito lindo quando a gente vive todo aquele processo lá, faz todos aqueles cursos sobre mais cursos, né? É muito lindo. E quando a gente volta para casa, depois de toda aquela imersão, né? Nós precisamos estar, assim, bem sedimentado. Porque eu creio, Débora, que a gratidão, que é o tema de hoje, né? Nós só vamos viver, expressar verdadeira gratidão. Porque falar de gratidão é muito fácil. Muitas pessoas falam, o que mais a gente vê nas redes sociais é gratidão. Tu dá alguma coisa para alguém, gratidão. Mas a gratidão mesmo, aquele sentimento que brota lá do coração, aquela expressão, né? Aquele ato assim que agrada o coração de Deus. Essa gratidão, eu creio, que só é expressada, e nós só vivemos quando nós somos curadas na nossa essência, curadas lá no nosso interior, na nossa alma, nas nossas emoções. E eu vivi todo esse processo, eu precisei, assim, passar pelo processo, eu queria muito viver isso, né? E Deus, assim, tem me abençoado nesses últimos 3 anos, vivendo todo esse processo. E esse último 2020 foi um ano, assim, extraordinário, porque Deus me levou a lugares assim de me tirar de uma caverna emocional que eu mesma tinha me colocado lá na minha infância. Isso é tremendo, assim, é algo que cada vez que eu lembro, cada vez que eu vou deitar, eu só consigo dizer gratidão, meu Pai, por tudo isso. Deus tem me conectado, assim, neste ano de 2020 com pessoas, sabe aquelas conexões de ouro que nem Michael Murdock fala no seu livro, Desígnio, as conexões de ouro. E Deus me conectou com pessoas, com mulheres de todas as partes do país, do Brasil, inclusive de nações. Fiz parte de uma mentoria onde tinha mulheres de 7 nações, pastoras, líderes. E nós criamos uma conexão tão linda, foi algo tão poderoso. Ali nasceu 2 mulheres, pastoras intercessoras, uma que é da Holanda, ela é brasileira, mas mora na Holanda, e uma de São Paulo, que elas oram por mim diariamente, elas oram quando eu atendo clientes, elas oram antes de eu entrar numa imersão, como agora que eu estou concluindo, hoje à noite eu concluo, né, o 5º encontro de uma imersão no autoconhecimento. Então, assim, Deus me conectou, me trouxe mulheres, assim, que humanamente falando, aos olhos humanos, seria impossível um dia de eu sonhar com isso, né? Mas Deus é Deus, Deus é um Deus de propósito, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E quando a gente se dispõe, né, a cumprir com o propósito pelo qual nós somos chamados, assim, as coisas começam a fluir. E eu aprendi que quando Deus dá a direção, Ele nos dá a provisão também. Sabe que por muito tempo tá aí, quando você falou que questionou a Deus, agora me dá as pessoas, e Ele foi te mostrando. Eu senti no coração de falar isso. Quando Deus dá a direção, Ele dá a provisão, Ele dá os recursos, Ele envia pessoas. E isso aconteceu comigo, porque eu vinha falando muito com Deus na questão de
de que como é que eu podia ser mais útil no reino dele, como é que eu podia atingir um maior número de pessoas, a não ser só nas lives, em atendimentos individual. E aí foi algo assim, foi muito de Deus, assim, de uma hora para outra, nasceu no meu coração. Claro que não foi de uma hora para outra, foi Deus já colocando na sementinha. E quando eu vi, eu já estava assim, já com toda a estrutura, já assim com uma ideia formatada para mim fazer essa imersão. E aí eu lembro que eu disse, bom Deus, agora me dá os dias então, né? Porque eu sabia que tinha que ser em dezembro. Isso já era, acho que já era início de dezembro. E aí eu disse, meu Deus, mas eu tenho coisas na área digital que eu não tenho experiência, né? E aí em seguida Deus me mostrou uma pessoa que podia estar sendo me assessorando nesse sentido. Entrei em contato, ela se dispôs assim na mesma hora, né, a estar junto. Recebi, aí eu comecei a perguntar para Deus, entreguei, na verdade, disse, bom, eu creio que esse treinamento nasceu no teu coração, agora me dá os assuntos que o Senhor quer que eu fale para essas mulheres. E foi vindo, foi fluindo. E quando a gente lançou, assim, né, no primeiro dia, eu não tinha noção de número de pessoas. Não, assim, eu não estava assim, preocupada, porque eu já sabia que quando Deus dá a direção, Ele dá a provisão. No primeiro dia, nós encerramos com 27 inscritas. E quando a menina que estava controlando no dia de inscritas, ela me disse, Liana, 27. E eu disse, uau, meu Deus. Aí, naquele momento, eu pensei, mas e aí eu vou limitar o número? Quantas pessoas? E Deus me deixou assim, vai indo, vai deixando. Até que chegou quando chegou no número 58 mulheres se inscreveram. E aí, quando era algo novo para mim, eu nunca tinha lidado assim com tantas mulheres, né? Eu não sabia como é que eu ia estar dando conta por causa da interação, porque eu não queria deixar algo assim, só eu falasse, mas que elas também pudessem dar um feedback. Aí, eu orei e pedi, Deus, eu vou limitar. E aí eu senti paz no meu coração e eu disse, bom, então tá, eu vou então encerrar as inscrições e eu creio que é essa vontade de Deus. E aí orei para que permanecessem, porque a gente sabe que nem todas que se inscrevem, elas vão estar ali. Eu orei, entreguei que permanecessem aquelas que realmente queriam ser transformadas, queriam viver o processo. Porque a gente sabe que quando a gente lança algo, as pessoas, num primeiro momento, elas se deixam levar pela emoção, clicam lá, se inscrevem e depois, às vezes, nem sabem por quê. Então, eu orei para que Deus permanecesse, colocasse no coração aquelas que realmente quisessem viver o processo. A gente sabe da importância do querer viver o processo, né? Não está simplesmente ali recebendo conteúdo, mas que aquele conteúdo possa entrar, germinar como um terreno fértil, né? E olha que incrível, agora eu falei em terreno fértil, eu lembrei. E no segundo dia da imersão, no primeiro dia teve muita adesão, acho que quase 50 elas entraram, mas eu percebi que algumas entravam e saíam, mas isso não me trouxe inquietação. Mas Deus usou de uma pastora para me dizer sobre a parábola do bom semeador, que era para mim descansar o coração, né? Que a palavra que eu estava semeando em terreno fértil e que eu estava fazendo a minha parte e que dependia do terreno de cada um, do coração de cada uma que estava ali, que era para mim descansar, independente de quem iria dar continuidade ou não. Isso sim foi tremendo, né? Eu tive não que eu duvidasse, mas eu tive ainda mais certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, eu estava obedecendo, né? Um passo a passo de Deus. Então, assim, falar de gratidão, a minha amiga, é falar do quanto eu sou grata por tudo isso que eu estou vivendo. Sabe que no início de 2000 eu peguei uma palavra que foi lançada na rede apostólica, na minha igreja, que 2020 seria o melhor ano da nossa vida, minha vida. E eu tomei isso como uma verdade, eu tomei posse. E aí veio toda aquela questão do coronavírus, né? E aí eu estava assim pensando eu estava muito focada naquela questão de fazer cursos, do poder da ação, da autorresponsabilidade, entregar conteúdos e tal. Aí deu toda aquela questão do distanciamento. E aí eu pensei, mas e agora? Mas em seguida, assim, foi algo assim que
Tu vê como que Deus é um Deus de propósito. E ele enviou uma pessoa, né, que já tinha sido uma mentora minha, para me convidar para fazer uma live. Eu nunca tinha feito live ainda, né? Já tinha feito vídeos, os posts e tal, mas uma live eu nunca tinha feito. Para mim era um desafio, né? E ela me convidou de uma hora para outra, vamos fazer uma live e tal, eu quero que você fale do teu testemunho e tal. Eu aceitei. E aquilo foi tão gostoso fazer aquela live, falar do meu testemunho. A gente tem autoridade para falar, porque é aquilo que a gente viveu, né? Aquilo que foi curado, a gente gosta de passar para os outros. Que uma live foi pouco, a gente fez duas, uma seguida da outra no dia seguinte. Quando eu terminei, eu pensei, mas e o que me impede agora de continuar? E em seguida, assim, eu comecei a convidar, em seguida convidei você também. A gente fez uma sequência assim de live, assim, ó, quebrou, desatou, pronto, né? Pra que aquele medo, né? Então, assim, foi um ano que eu foi assim, Deus foi me surpreendendo. Eu costumo dizer que para muitos 2020 foi um ano, claro, e foi, né? Desafiador para todos. Mas teve pessoas assim aquelas pessoas que focaram na doença, no medo, elas se desestruturaram, né? Elas se afundaram. Eu tenho amigas assim que entraram em pânico, que entraram em depressão. Esses dias mesmo soube de uma outra que nem sai mais de casa, ela não sai de casa, ela mora em Porto Alegre, não sai de casa, muito medo, pânico de tudo. E eu sempre consegui me manter assim muito serena nessa questão. E como eu sei que a mulher é a candeia da casa, né? É a luz da casa. Se eu perder, me descontrolar emocionalmente, meu esposo também vai se abalar e meus filhos. E eu sempre foquei, como eu não ando por vista, eu ando por fé. Claro que tomando sempre as precauções, né? A gente não é nenhuma... sempre tomando as precauções, né? Mas, enfim, eu nunca deixei o medo tomar conta de mim, assim, em nenhum momento eu entrei naquele pavor. Mas, claro que para isso a gente já tinha aqueles truques, né, que a gente aprende sobre a questão da matriz ativa e passiva de crenças, né? E eu acabei, assim, desligando literalmente a televisão da minha casa. Meu marido gosta muito de assistir, então ele assistia, mas eu, Liana, optei por não escutar os jornais, as notícias, porque teve uma fase, assim, que era escandalosamente, assim, algo que não tinha como as pessoas não entrar em pânico, né? E a gente sabe da importância da nossa mente, dos nossos olhos e ouvidos, que tudo aquilo que entra vai formando um senso, né, uma convicção, uma certeza, e que forma crença e acontece. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa noção, e eu passava muito para o pessoal aqui de casa também. E aí, então, a questão da gente estar blindando a nossa mente, né? Tirar os olhos do que a mídia ali tá colocando toda aquela enxurrada e focar nas coisas que trazem esperança, né? E foi assim. E quando às vezes vinha aquele medinho por outras coisas, assim, porque os contratempos vêm, né? No mundo tereis aflição, né? Então a gente passa por aflição. Em seguida, eu lembrava daquela palavra: 2020 é o melhor ano da minha vida, até então. E isso me dava tanta força, assim, eu tomei posse disso, e foi, assim, tanto é que a gente está encerrando o mês de dezembro de 2020, assim, e eu sinto, assim, um destravar na minha vida em todas as áreas. Assim, ó, como eu disse, Deus me conectou com pessoas que me entregaram profecias que se cumpriram, pessoas que Deus me enviou para me chacoalhar, para me posicionar, para não aceitar determinadas situações. Então, assim, eu realmente quebrei algo, eu senti que eu precisava quebrar algo no mundo espiritual, algo assim que tinha que ser destravado. Deus usou pessoas para me dizer: tu precisa romper. E eu dizia: mas romper com o quê, meu Deus? Romper com o quê? E Deus é Deus, Deus não deixa em resposta. E um dia Ele me mostrou. Tinha coisas que eu precisava romper lá da minha infância. Me vi num cárcere emocional. As feridas lá da infância, questões de rejeição, as feridas, toda aquela questão das raízes de rejeição, de não se sentir amada, não se sentir pertencente.
e que nós mesmos nos colocamos num cárcere emocional. E aí eu vivi aqueles altos e baixos que a Débora lembra, né? Que às vezes estava lá em cima e caía, né? Quando ia acontecer, caía. E eu, por quê? Porque eu precisava romper, eu precisava sair daquele local. E eu não sabia, conscientemente eu não sabia. Aí Deus vem e usa, né, pessoas, profetas, para nos entregar isso, e nada fica inconclusivo, né? Tudo ele vai falando, ele vai mostrando, e ele vai... Porque eu acredito, Débora, que para a gente mudar algo, a gente tem que identificar. Eu não tinha como mudar, quebrar aquilo, se eu não identificasse aquilo que estava acontecendo. E muitas vezes, conscientemente, as pessoas não sabem, né, de coisas que carregam lá, dos muros invisíveis que foram levantados dentro de si, lá no seu passado, lá na sua, principalmente na infância, né? E que isso atrapalha no desenrolar da vida. É que nem aquela gangorra, né? A pessoa tá lá em cima, quando vê ela cai, ela se auto-sabota e cai, porque tem algo que ainda precisa ser curado. Então, Liana, deixa eu aproveitar, né? Já que Deus me deu só os especialistas hoje, eu vou aproveitar para fazer espero, né, fazer as melhores perguntas. Mas você falou, você trouxe assim uma intimidade, um relacionamento muito legal com Deus. E eu queria entender como foi esse processo de intimidade até então, a ponto de hoje você condicionar suas ações à direção dele. Então, eu na verdade, eu me converti em 2011. Foi um processo, né? A conversão é que nem a nossa cura interior, ela é um processo, né? Ninguém se santifica de uma hora para outra, é um processo. E eu já tinha passado por vários encontros com Deus, cura interior, cura, libertação individual, coletiva, todo aquele processo, né? Mas eu senti, assim, que tinha algo que a gente sente, Débora, a gente sente, assim, quando a coisa não tá fluindo, né? E eu me cobrava muito por isso, eu queria muito isso. Eu vinha orando, buscando, e nas minhas orações, assim, que é aquele diálogo com Deus, naquela minha entrega, eu pedia muito para Deus, para Ele me mostrar, para o Espírito Santo me mostrar o que precisava romper, eu sentia que tinha algo que não estava fluindo legal. E que, embora com todos os cursos que eu tinha feito, com todos os livros, e enfim, aquela enxurrada toda, né, de imersão, curso, livro, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, mas tinha algo que parecia como se eu não conseguisse entrar naquilo, eu não conseguia colocar em prática verdadeiramente, tinha algo que travava, né? E eu orava e pedia para Deus me colocar, me conectasse com pessoas que pudessem me levar para mais perto dele, que me aproximasse dele, que me fizesse com que eu chegasse próximo a cumprir com os propósitos de Deus para nossas vidas. E foi este processo que Deus foi me trazendo, me colocando pessoas, me mostrando. Eu entrei em mentorias com pessoas que me aproximaram, que me ajudaram neste processo. Eu fiz uma formação na FHOP também, uma escola online de teologia, um curso básico, assim, algo assim, muito profundo, que eu não vi em outras escolas. Ele é um curso mais reduzido em módulos, mas é uma profundidade, uma intensidade, assim, eu indico para quem tem esse interesse, né, totalmente online. A FHOP School é extremamente... algo assim que me trouxe muitos ganhos, muitos aprendizados, né? E ali começou todo um processo, né? Eu li muitos livros e eu fui entendendo. Então, eu fiz uma mentoria com a Ellen Klein, que foi uma das mulheres que eu modelei desde o início do processo. Ela é Master Coach da Febracis e ela também teve uma direção de Deus. Hoje ela trabalha com pastoras e líderes. Ela é uma Master Coach cristã. Inclusive, terminei há pouco uma outra mentoria com ela em Christian Coach, para aliar todas as ferramentas do coach com a palavra, extremamente, assim, de Deus, algo lindo, assim, e que dá um resultado incrível, né? E agora a gente está começando uma próxima,
que é em águas mais profundas, ela vai entregar mais conteúdos, assim, tá, assim, extremamente incrível. E, então, assim, foi um processo, né? Então, Deus usou muito a vida dela, a vida de outras pastoras que eu conheci nessa mentoria, assim, para me entregar palavras, entregar, como é que eu vou dizer, profecias. E eu fui entrando, assim, num processo de intimidade, de busca, e Deus foi me usando, assim, de uma forma, assim, me trazendo clareza, me trazendo aqueles insights que a gente sabe que é de Deus, que não é do homem, me mostrando coisas que eu precisava romper, usando pessoas, usou uma pessoa, assim, muito humilde aqui da minha cidade, também um dia para me falar umas coisas, assim, que eu sabia que era de Deus, né? Então, assim, eu creio, Débora, que não existe uma receita pronta, é um coração disponível, é quando a gente se coloca à disposição, que Deus sonda no nosso coração. Quando a gente se coloca à disposição, né, essa disponibilidade, Ele vai te dando pessoas, Ele vai te encaminhando, Ele vai te direcionando a fazer, esse curso tu faz, esse curso aqui não faz. Eu cheguei a comprar uma mentoria de uma pessoa que é muito conhecida no meio do coach, e fiz só uma aula, não consegui fazer. Eu creio que não... Então, assim, Não eu era creio que não era para mim fazer, porque Deus tinha algo assim, Ele queria me usar, e eu creio assim, e faz parte dessa questão da gratidão, essa questão da cura, né? Quando eu falei no início, inclusive há pouco antes de eu entrar na live, eu falei com essa pastora da Holanda, né? Que ela é uma intercessora, eu falei que ia fazer essa live, e ela me falou umas coisinhas, pequenas coisinhas, que ela disse, uau, tu vai falar de gratidão, que maravilha, e tu sabe que um coração curado é um coração grato. Peguei essa chave, olha ali, ó, não é por acaso que Deus me usa. Então, assim, Deus tem me usado, assim, de uma forma tremenda para falar dessa cura que eu vivi e que eu vivo, porque eu creio que a cura, ela é até o último dia, né? A gente costuma usar a metáfora da cebola, né? Que nem nós somos formados em cascas, tem as nossas memórias, as mais profundas, as intermediárias, né? Aquelas de dor, aquelas mais intensas, elas são usadas, elas são lá no nosso inconsciente, na caixinha preta, a gente muitas vezes não consegue identificar, né? E durante todo um processo, alguém que te diz uma frase, é o próprio Espírito Santo que te mostra, às vezes, um sonho, enfim. Deus usa o jeito que Ele quer falar com nós e nos mostrar. Então, isso é muito lindo. Eu trouxe aqui um textinho que quero ler, é sobre um livro da Ilma Cunha. Ilma Cunha também é uma mulher que eu modelo, eu amo ela, assim, pelo posicionamento dela. Ela é uma pastora, ela é escritora, ela tem doutorado e pós-doutorado na Florida Christian University. Inclusive, aquele depoimento que o Dr. Anthony Portigliatti fala no Master Coaching, de uma senhora e tal, que foi a doutora Ilma Cunha quem fala para ele aquelas questões tudo, mas mas Anthony, que problema é esse? Que dor é essa? Que aflige sua mãe, para que se manifesta, sabe aquela questão do herpes na pele da mãe, que ela estava internada, que ele conta na aula, né, online, e a mulher que Deus usa para falar com ele é a doutora Ilma. Então, assim, fiz já 3 mentorias com ela, aprendo muito, assim, já fiz live com ela, mulher de Deus, assim, e eu trouxe um textinho aqui porque faz todo sentido com o que a gente está falando, ó. Ela fala sobre a gratidão, que é a chave para a liberdade emocional. Então, eu considero a gratidão a mola mestre que desfaz todos os nós da trama enigmática, reconstruindo uma nova tecedura para a alma. Essa trama enigmática são todos aqueles nós, todas aquelas feridas, tudo aquilo que aconteceu lá na nossa infância, que está lá na nossa caixinha preta, lá no inconsciente, que a gente não lembra. Mas que Deus sabe de todas as coisas. E Ele quer muito nos revelar. Então, é essa trama enigmática que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos têm. E que precisa ser trazido à luz, à consciência, para que a gente possa trazer, então, trabalhar a cura. Então, quem exercita a gratidão diariamente não fica aprisionado às dores do passado, nem perde tempo no presente com coisas que não são prioridades e não estão alinhadas aos seus propósitos de vida. Olha que interessante. Então, quando a gente exerce a gratidão, nós conseguimos ser grato até pela dor do passado que a gente teve. Olha que loucura.
Na caminhada da vida, a gratidão aduba a terra para uma semeadura que resultará em uma colheita abundante. A pessoa grata olha para a sua história, reconhecendo as contribuições que cada um trouxe para a sua vida. Mesmo em meio às dificuldades e adversidades, consegue ver a mão de Deus a conduzindo. Reconhece que nas falhas da paternidade, o Abba Pai segurou pela mão e a conduziu como filha amada. Deus é o pai dos órfãos e faz com que o solitário habite em família, como afirma em sua palavra em Salmo 68, no versículo 5 e 6. E para encerrar, ela coloca assim: reconhecer a mão de Deus em cada momento que vivenciou, seja bom ou ruim, é um privilégio para quem faz da gratidão um alicerce para a sabedoria. Ela é o ponto central na consolidação da cura. Então, quando a gente quando nós conseguimos ser gratos, até pelas dores, até pelo amor não recebido lá na nossa infância, até pelas surras que a gente tomou, pelo amor que não recebeu, e entende que aquilo nos tornou quem nós somos hoje, né? E que se nós não recebemos mais carinho, mais amor, foi porque nossos pais com certeza também não receberam, e eles foram tão vítimas quanto nós, ou ainda mais, porque nós somos vítimas de outras vítimas. Então, quando a gente tem esse entendimento, nós passamos a olhar com um olhar de compaixão, e não mais com um olhar de acusador. E aí eu me vejo como uma vitoriosa, porque eu decido voltar para aquele local da dor para dar um novo significado para aquilo que me aconteceu. Porque lembra, né, que a gente estuda no processo, que cada memória traz um significado e um sentimento. Aquele significado que foi dado lá na minha infância era de uma Liana pequena, de uma menina. Então, talvez nem foi tanto assim, mas ela, naquele momento, deu aquele significado. E aí, agora, adulta que sou, e tendo esse entendimento, né, claro, com a ajuda do Espírito Santo também, e aí eu volto para aquele local, não para me vitimizar, como fiquei a vida toda fazendo, mas para dar um novo significado, para dizer, bom, agora eu sou uma adulta, e agora eu entendo que meu pai e minha mãe não fizeram o que fizeram porque quiseram. Porque talvez não deram amor, porque eles também não receberam, eles não tinham, ninguém dá aquilo que não recebe. E aí eu saio daquele lugar de vítima, porque o significado que eu tinha dado lá na minha infância era de uma vítima, e agora eu me coloco como uma vencedora. Bom, isso não me matou, me deixou, me tornou a mulher que eu sou, com autoridade para falar para outras mulheres que se eu conseguir, elas também podem conseguir. Uau! Uau! E isso é tremendo, né, Débora? Isso é tremendo. Muito, muito. Mas, Liana, ok, né? Entendemos esse caminho majestoso, essa chave de ouro para uma transformação de vida. Mas eu queria que você falasse para aquela pessoa que hoje gostaria, né, de passar por tudo isso, de sentir essa gratidão, enfim, de ter todo esse reconhecimento, de ressignificar a sua história. E a pergunta é, se eu fosse essa pessoa, eu te perguntaria, por onde é que começa? Por onde eu começo? Eu creio que começa no coração. Tudo começa no coração, né? Eu tinha sempre eu por muitos anos, e talvez aqui possa ter mulheres ou que vão assistir depois, talvez vão se identificar. Eu fui uma adulta muito vitimista, né? Eu sempre olhava o lado negativo das coisas, né? E autorresponsabilidade zero, porque não sabia. E aí a gente não culpa, e eu consigo falar isso com tranquilidade, com humildade, porque eu não conhecia ninguém, e aquilo que eu sabia me trouxe até aqui, né? Então, quando eu vivi todo esse processo da autorresponsabilidade, entender o conceito de autorresponsabilidade, que não é aquilo que me aconteceu, mas que eu posso fazer diferente daqui para frente. Tudo isso, eu tive um desejo muito grande de sair daquele vitimismo. Então, eu acredito que é no coração, porque é uma decisão. Quando eu falo em coração, também eu estou falando em mente, né? Desejo, vontade, na nossa... tudo começa pela nossa mente. Então, eu queria muito viver isso. Eu queria sair, nem eu não aguentava o meu vitimismo, né?
E aí, claro, eu fui crescendo nessa intimidade com Deus, eu fui buscando versículos que me aproximavam. Por exemplo, aqui, esse versículo que fecha com o que eu acabei de falar, em 1 Tessalonicenses 5, diz que em tudo dai graças, quer dizer, em tudo, até no sofrimento. Então, eu louvo a Deus pelo que eu vivi lá atrás, porque hoje eu tenho autoridade para falar, porque se eu tivesse uma infância tranquila, se eu fosse muito amada, toda paparicada, ou nem tanto paparicada, porque também traz prejuízo, mas assim, aquela infância de uma família saudável, digamos, que não é uma família disfuncional, com problemas, enfim, eu não teria como vir aqui hoje falar para outras mulheres. Porque a gente só fala daquilo que tem autoridade, daquilo que a gente viveu e que superou. Né? Então, tudo então, começa por uma decisão de não viver mais aquele estilo de vida sofrido, onde as coisas não fluem, onde aquele vazio. É a decisão. Começa por uma decisão. Começa por uma decisão. E começa por uma busca íntima, um relacionamento com Deus. Porque não de nada adianta assim, ter todo o conhecimento se tu não conseguir linkar, se ainda só o conhecimento por si só, se não há uma transformação, é só um conhecimento, é um vã conhecimento. E eu creio que a verdadeira transformação vem da entrega nossa com o Espírito Santo. Né? Isso, ontem mesmo, assistindo uma ministração, tem um apóstolo que entrega essa chave. Inclusive, ele é o mentor do coach emocional que eu fiz em Belo Horizonte, e ele entregou essa chave. A transformação só acontece verdadeiramente quando nós deixarmos e permitirmos que o Espírito Santo ele habita em nós e ele nos traz isso, nos traz essa transformação. Você sabe, Liana, que eu costumo falar com os meus clientes, enfim, com a minha audiência, eu digo, olha, se você investir no autoconhecimento, é impossível você não encontrar Deus. Se você começar a olhar para dentro, é impossível que você não encontre Deus. Verdade. Que é o Espírito Santo que nós estamos falando. Não há como você mergulhar, tirar suas cascas, como você trouxe nessa metáfora da cebola, e não encontrar o cerne que é totalmente dele, que é totalmente ele. Verdade. E tu sabe, Débora, que eu fiz uma mentoria sobre o Salmo 139 com a doutora Ilma. Ela é muito sábia, uma mulher assim de Deus, usada tremendamente. E ela fala, e ela interpreta todo versículo por versículo. E tem aquela parte que diz, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, o coração aqui, minha mente. Então, tem lugares na nossa mente, tem tramas, como eu disse há pouco, tem esses nós, esses enigmas da nossa alma que a gente não sabe. Né? Como eu falei antes, né? Eu vivia num cárcere emocional lá da minha infância e eu não sabia. Né? Eu não sabia, eu creio que já foi uma resposta dessa mentoria que eu fiz, o Salmo 139, que eu vinha por 21 dias, depois continuei orando todas as noites, todo o Salmo 139, uma interpretação de cada versículo, mergulhando naquilo e pedindo que realmente que o Espírito Santo de Deus sondasse o meu coração, minha mente, minhas emoções, e que ele me mostrasse, através do insight ou de um sonho, qual é a trama, onde foi que eu me perdi, qual é o local em que eu estava encarcerada emocionalmente. Porque todos nós, de um jeito ou de outro, nós temos esse cárcere emocional. Algo daquela menina interior, que nós crescemos na nossa menina interior, continua lá dentro, muitas vezes, gritando, pedindo por socorro, né? Pelas dores que ela viveu lá e que não foi tratada. E que a gente crescemos, a nossa menina está lá. E precisa ser olhada para ela com carinho. Então, é fantástico quando tu entende isso e tu faz essa oração e tu pede o Espírito Santo te mostra através de sonhos, de insights. E foi através desses insights. E ele foi usando pessoas, até que numa ferramenta, ele usou a minha mentora que me disse, né? Como é que tu te vê? Qual é o pensamento qual é a imagem mental que tu vê da Liana lá na infância? Foi assim, ó.
Foi assim, muito de Deus, assim. Eu me vi exatamente a posição que eu estava. Que coincidiu com que uma outra pastora, que era da linha profética, tinha proferido sobre minha vida, que eu precisava romper com algo e que eu não sabia até então o que, que era esse romper. E eu senti naquele momento assim, ó, tá, virou a chave, é isso que eu preciso romper. Eu tenho que me tirar daquele lugar, da solidão, da tristeza que eu ainda me encontrava. Então, assim, olha o Rafa, nosso amigo ali, Rafa. Te Ai, querido. parabenizando, Débora, querido. Homem Rafa, é deixa homem, eu... olha, preciso conhecer esse homem, ele é maravilhoso, gente. O Olha, Rafa pode foi seguir meu que coach também. Abraço, Rafa. A esposa dele me ajudou na questão ali da parte da digital, agora na imersão, assim, foi olha, uma pessoa de Deus, assim, muito, muito, muito querida, muito prestativa. Então, Débora, Liana, assim, foi. deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem não tem um relacionamento com Deus, talvez aquele que nunca se relacionou, ou talvez aquele que um dia se relacionou, mas tem uma relação distante, né? Quase que um conhecido de Deus. E eu queria entender como a gratidão pode auxiliar uma pessoa que não tem esse relacionamento com Deus. Bom, eu acredito assim, ó, que, como eu disse, primeiro de tudo é a decisão, a pessoa tem que querer. Então, bom, eu decido que eu quero fazer de 2021 um ano diferente, eu quero que as coisas aconteçam. E eu vou usar, então, da minha fala, que a gente sabe do poder que tem da nossa fala, da nossa voz, em profetizar. Vou usar a minha comunicação para profetizar sobre como eu quero que seja meu 2021. Começar a profetizar, começar a colocar no papel as metas que eu quero. Eu queria muito, por exemplo, eu queria muito que em 2020 eu tivesse um relacionamento assim íntimo, que eu pudesse assim falar com Deus, que eu pudesse ouvir sua voz, que ele pudesse usar pessoas para falar comigo. Então, assim, é um caminhar, é uma entrega. Não existe uma receita pronta, mas assim, é um coração disponível. No caso, é você lá no seu secreto, lá no seu quarto, se colocar numa posição de humildade. O que é essa posição? Se colocar de joelhos, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos fracos. E quando a gente faz isso, a gente já está quebrando o nosso orgulho de achar que nós somos grandes coisas, porque nós não somos nada se não é Ele, né? Que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele nos dá dons, talentos, mas é para um propósito maior, não é para benefício próprio. Então, quando eu me coloco de joelhos, que eu estou reconhecendo as minhas fraquezas, e aí eu vou ter aquela conversa, aquela entrega que não é uma oração decorada, não é uma oração de livrinhos, de santinhos ali. É uma oração que brota no coração, é pedir para Ele entrar na nossa vida. Em primeiro lugar, entregando a nossa vida, né? Nosso coração, entregando o nosso caminho, reconhecendo que até aqui nós fizemos do nosso jeito, só quebramos a cara, e que a partir de agora a gente entrega o caminho a Ele, que Ele nos conduza, convida o Espírito Santo para fazer morada. E eu creio que é um processo, né? Tu vai conversando, a gente tem que aprender a parar para ouvir a voz, porque muitas pessoas... Eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui muito, até pelo meu perfil comportamental, de querer muito resultado, eu não tirava o tempo de ficar ouvindo. E a oração, ela é uma oração de duas vias, de falar e de ouvir, né? E é aqui que muitas vezes as pessoas se perdem, elas só pedem, 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 né? Ou até agradecem, mas mais pedem e não ouvem a resposta. E Deus fala E nem conosco de segue, né, diversas Eliana? maneiras. E nem segue, Oi? né? E muitas vezes nem segue, né? Pode até ouvir Sim, e não segue. é Liana, você acha que a verdade. gratidão é algo, o caráter da pessoa grata é uma questão uma questão racional ou é uma questão espiritual? Bom, eu creio assim que se eu vou ser grata só racionalmente, eu vou ser... É só uma palavra que eu vou estar falando, né? Gratidão por isso, gratidão. Ai, gratidão, hoje o sol tá bonito. Ai, gratidão. Mas não é assim com o sentimento, com o coração. Eu creio que nós só vamos ser verdadeiramente gratos quando é algo assim que brota do nosso coração. E eu posso, assim, manifestar minha gratidão
nas pequenas coisas, não é em coisas muito grandes. Ali que as pessoas se perdem. Ah, mas eu não tenho motivos para ser grato. Quando eu tive esse entendimento, Débora, que no início também eu falo tudo com autoridade, porque eu vivi isso. No início, quando eu ia fazer os motivos da gratidão, eu não conseguia encontrar motivos, porque a minha mente ainda me via como uma vítima. E como é que uma vítima vai ter motivos para agradecer? Não, né? E aí, quando eu comecei a me dar conta, por isso que eu creio que tudo é um processo. Quando eu comecei a me dar conta que eu tinha que ser, assim que eu acordava, eu estava respirando, então eu tinha motivo suficiente para ser grata. E quando eu acordava, eu estava assim, eu tive uma boa noite de sono, eu agradecia pelo sono, pelo colchão. Se eu ia tomar um banho, eu agradecia pela água, pelo chuveiro, onde tantas pessoas não têm. E quando eu passei a ter esse olhar, eu comecei a ser grata nas mínimas coisas. Né? De poder abrir para fora e ver um sol bonito, ou ver a chuva, independente se está chovendo ou não, de ser grato, porque foi aquele dia que Deus preparou. Sem falar das misericórdias de Deus que se renova a cada amanhecer, né? Que a gente pode chorar uma noite toda, mas de manhã Ele nos renova. Então, só aqui nós temos N motivos para ser grato. Tem toda a razão. Uma vítima... Ele é vítima, né? Como é que vai se achar agraciado, né? Como é que vai se sentir agraciado? Você tem total razão. E Liana, como que uma pessoa pode, a partir dessa live que a gente está fazendo, e também desse entendimento que a vítima não consegue evoluir na gratidão, não consegue relacionar com Deus, como é que uma pessoa pode perceber a partir das suas atitudes que ele tem um comportamento vitimizado? Eu creio que ele tem que... É um exercício de uma introspecção, é olhar para dentro de si mesmo, né? Começar a observar as suas atitudes e perceber, desde o momento que abre os olhos, quais são os pensamentos que vêm à mente, qual é o primeiro sentimento, que é aquilo que eu penso, eu vou sentir e eu vou agir. Então, se eu já acordo, um sentimento de, vou ter que trabalhar, que saco, aquele lugar que eu não gosto. Então, assim, porque os primeiros pensamentos, os primeiros sentimentos, a maneira como eu vou acordar é o que vai determinar o meu dia. Então, aqui já é uma chave para mudança. Como eu vou acordar, como eu vou reagir assim que eu acordar, vai determinar o meu comportamento durante todo o meu dia. Então, assim, é uma decisão. Então, eu já acordo agradecendo. E eu, assim, eu venho praticando isso e é um hábito, assim, que tu acredita que eu às vezes me acordo durante a noite e eu acho que eu estou o tempo inteiro agradecendo a Deus e conversando com Ele. Porque eu sonho, eu acordo, eu estou sempre conversando. Às vezes eu faço live dormindo, eu falo dos livros, que é uma loucura, assim. Mas eu creio que Deus se agrada disso, porque... Então, deixa eu entender. Eu tirei o foco do vitimismo, eu passei a ver as coisas boas, as pequenas coisas, né? E a gente ser grato pelas mínimas coisas. Por um pouco de água agora, por exemplo. Né? Então, o que você está trazendo, então, o seu estilo, como você pensa, o quanto você cobra da vida, né? Pelo que eu entendi é isso, o quanto você cobra da vida, o quanto você acredita que os outros te devem, revelam também um caráter vitimista. Claro, porque assim como eu me vejo, olha o que diz um versículo, assim como você se vê em sua alma, assim você é. O que esse versículo diz? Assim como eu me vejo na minha mente, assim eu sou e assim as pessoas à minha volta vão me ver. Então, como eu me vejo, eu vou ver as outras pessoas à minha volta. Se eu me vejo como uma sofredora, né, eu vou ver as outras pessoas como uma sofredora. Se eu me culpo demais, me julgo, eu vou estar julgando os outros. Então, tudo começa assim. E esse é um versículo assim que eu também posso também. Assim como eu me vejo, né, assim como eu me vejo em minha alma, quer dizer, em minha mente, assim você é. Então, eu sou o fruto dos meus pensamentos. Tu vê como tudo começa aqui? O segredo é trabalhar. Por isso, assim, existe um livro que, agora eu creio que é interessante estar entregando, porque acho que é de Deus mesmo. Talvez pessoas possam precisar. Leiam, obedece que é melhor. Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer. Um livro, assim, que me trouxe muitos insights, né? É tremendo, porque a gente vê que a nossa maior batalha é a nossa mente, é saber lidar
os pensamentos, não ficar assim refém dos nossos pensamentos, a gente está questionando o nosso pensamento. E quando eu vejo que às vezes a Liana, porque existem as duas versões entre nós, né? Tem a Liana com a nova versão e a Liana anterior. E às vezes a velha Liana volta ali com o pensamento automático ali, e eu já questiono, né? Opa, esse pensamento combina com a Liana que está se tornando? Não, então... Que extraordinário. Liana, uma das coisas que você tem total razão nessa live é que quando a gente começa a conversar com você, uma live não é suficiente. Meu Deus, eu poderia ficar muito tempo aqui com você. Vai controlando o horário ali. E eu quero muito convidar você para um tempo, né? Mais um tempo com você. Nossa, a gente foi extremamente abençoado. Eu acredito que você trouxe luz, consciência a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. Eu falei para todos os convidados, quando Deus me deu a direção de fazer, de consagrar esse dia, eu não estava preocupada com aquele númerozinho lá de quantas pessoas estariam. Eu estava preocupada, eu estava comprometida com que a palavra que saísse da boca dos meus convidados, da minha boca, ecoasse no universo, ecoasse na terra. Porque Deus é poderoso para conduzir, para fazer. Então, ele não está limitado a um Instagram, ele não está limitado a uma audiência, ele é ilimitado. Então, Liana... Eu creio que se uma pessoa sair daqui transformada, nós ganhamos o dia, né? Já valeu tudo, Liana. Então, assim, olha, eu tenho convidado agora às 5 horas, mas eu não posso deixar de pedir que você libere uma palavra profética para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Enfim, eu quero que você nos direcione para esse 2021. Amém. Então, eu quero dizer que vocês, assim, que se entregam tudo que vocês têm de mais sagrado, né? Tem a palavra de Deus que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles provém as fontes de vida. Então, existem as duas margens, né? De vida, de luz, e a margem de trevas. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde sua mente, guarde seus pensamentos, seus sentimentos. E vigie seus pensamentos, questione seus pensamentos, não aceite aquelas sugestões que muitas vezes o inimigo vem para te fazer desistir, para te fazer fraquejar, desanimar. E desejar que vocês tomem posse, assim, como eu tomei no início de 2020, já estou reforçando para 2021, que 2021 seja o ano da virada da sua vida, que seja o melhor ano da sua vida até então, que você cresça nessa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que Ele possa revelar todos os enigmas, todas as tramas, todas as adversidades que precisam ser trazidas à luz, para que a gente só modifique aquilo que a gente identifica. Então, que vocês possam viver este novo no 2021. Eu creio, ontem assisti uma ministração do apóstolo Fernando Guini, que falava muito do ano do recomeço. É um ano onde vai vir algo grandioso da parte de Deus, onde as pessoas vão viver uma fome muito grande, muita intensa pela presença de Deus. E quando a gente vive isso, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Então eu desejo isso, que você viva tudo isso em 2021, ok? Amiga, um grande beijo, foi um prazer muito grande, vamos estar juntos em 2021. Gratidão pelo carinho, gratidão por me incluir aqui nessa live, para poder abençoar outras vidas. Coisas dele. Toda a honra e toda a glória dele. Liana, verdade. Deus abençoe a sua vida, sua missão, seu ministério. Eu profetizo que Deus use você como um canal de transformação, de luz, um canal de cura na vida de milhares e milhares. Eu não desejo menos para você, eu não profetizo menos para você. E que, de fato, em 2021 a gente possa marcar uma outra live, porque essa também foi uma das lives extraordinárias. Aliás, Deus até aqui não tem derramado pouco, e eu sei que até o final dessa noite, caraca, vai ser demais. Então, beijo, minha gratidão a todos que nos acompanharam, e vamos juntos, feliz 2021, Liana, em Deus, com Deus e para Deus. Verdade. Beijão, amiga. Vai salvar? Claro, vou salvar. Beijo. Ok, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.